Com a pandemia do coronavírus que se espalhou pelo mundo, muitas empresas estão mudando seus processos. Por isso, a partir de hoje, vamos conhecer histórias de empreendedores de Concórdia que, como em um piscar de olhos, se reinventaram para sobreviver. E no primeiro episódio da série Modo Sobrevivência, vamos conhecer as estratégias a curto prazo implantadas na EVM. Na verdade, no início a gente ficou um pouco confuso porque a gente não sabia qual era o tempo que isso iria durar, né? Então você falava em 7 dias, depois foi jogado para mais 7 dias para frente. Então, preocupação, questão de pandemia, a gente não teve. Tá? O que se diz assim, a maior preocupação era mesmo a segurança em relação com a doença. Aí a gente conseguiu botar o escritório em dia, o pessoal todos em casa. Então quem ficou em casa trabalhando online, a gente conseguiu ajustar uma maneira de conseguir estar produzindo assim que voltasse a questão do trabalho nas empresas. Quando foi decretado que não ia mais ter eventos, comércio fechado, aí a gente pensou, e agora? Nós trabalhamos quase 80%, 90% é na parte da sublimação, que é negócio de conjuntos esportivos. Então parou, da noite para o dia parou, os eventos foram todos cancelados, clientes que tinham já feito pedidos de camisetas, enfim, tudo que era sobre eventos foi cancelado, então deu um baque assim. Na verdade, os primeiros 6 dias eles foram mais na questão burocrática, de como manter o fornecedor e as pessoas que trabalhassem com nós, deixar tudo em dia. A ideia de o que a gente iria fazer depois desses 6 dias, então realmente veio após os 6 dias. No dia 24, sabendo do início das atividades da empresa, a gente foi no final de semana que antecedia o início das atividades da empresa, a gente foi pegar os materiais de proteção contra o coronavírus. E a gente não conseguiu encontrar alguns materiais. Máscara foi o que a gente realmente não conseguiu encontrar, somente o álcool em gel. Aí veio uma ideia de a gente poder estar produzindo a própria máscara para o colaborador poder estar usando, por causa do que a gente tinha o tecido, a gente trabalha com tecidos. E a especificação do tecido era a especificação correta e tal. Então a gente teve a ideia de comercializar a máscara, primeiramente uma ideia interna. E depois veio a ideia com a procura, com a divulgação, a repercussão que teve, até porque não teríamos disponível material por um longo período no mercado, inclusive no mercado brasileiro. Então a gente teve a ideia de poder estar comercializando esse material. Estava em falta as máscaras, aí nós começamos com máscaras, aí vendemos bastante nesse mês, mas nós não podíamos deixar de atender os clientes, continuamos a atender os clientes. Aí como era inverno, a gente já tinha meio encaminhado a questão de jaquetas, da linha inverno, mas mesmo assim, com o esporte parado, os eventos, nós tivemos que inventar mais coisas. O pessoal, no início, as pessoas não tinham uma ideia de como lidar com a máscara. Qual era a utilidade dela. Como ela sendo uma máscara reutilizável, que essa foi a ideia até para reduzir custo para o próprio consumidor, a gente criou esse informativo para o pessoal estar manuseando corretamente essa máscara para a gente poder estar reutilizando ela. Como lavar as mãos, como lavar a máscara, qual é o período de uso dela diariamente, né? E com isso o pessoal... nós tínhamos que adotar esse informativo e criamos uma embalagem justamente para proteger a própria máscara do uso das pessoas. Como a gente não atendeu mais o cliente que vinha na nossa empresa, a gente começou a ter uma procura de pessoas que trabalham, que são donos de comércios, queriam revender a nossa máscara. A gente teve que criar uma embalagem própria para ela, para eles poderem estar comercializando elas lá no estabelecimento delas. Foram criados 3 modelos: a máscara lisa, escura, que geralmente era usada por clientes que trabalhavam com sujeira, oficinas mecânicas, borracharias, etc. Depois veio as ideias de pessoas que queriam uma máscara mais personalizada, uma máscara mais assim, uma máscara mais alegre, que transmitisse uma coisa mais legal para quem estaria usando ela. E depois migrou para as empresas que queriam colocar a sua própria marca na máscara, até para poder estar identificando a sua própria empresa no dia a dia.
Logo após que a gente parou com as máscaras, né, com as máscaras os 30 dias, então nós retornamos para o atendimento normal do nosso cliente. Aí a gente surgiu mais algumas novidades, algumas ideias que já estavam em andamento, inclusive a questão na linha inverno, que é a questão de golas, né, golas de lãs, os suéteres, as blusas. E nesse meio tempo também da pandemia, a gente acabou comprando esta máquina de tecer lã, né? O cliente vem até a gente, escolhe as cores, a produção é basicamente imediata, né? Então a gente consegue estar entregando sempre rapidinho para o cliente. Nisso a gente começou a estar divulgando a questão das mídias sociais, né? É muito importante a questão do Instagram, do Facebook, onde a gente às vezes marca até o CDL propriamente na questão da divulgação, né? No Compre em Concórdia, que é o que a gente quer no comércio local, tá divulgando isso. Nós tivemos uma oportunidade, na verdade, porque como era o momento de postergar, momento de negociar com imobiliárias, de estar ajustando, de repente conseguir uma sala melhor, aproveitando o momento dessa, digamos, entre aspas, uma crise, a gente conseguiu algumas oportunidades para poder estar mudando de sala. A gente contratou também dentro desse período, foram contratadas pessoas para conseguir atender a nossa demanda. E dentro dessa oportunidade a gente conseguiu ajustar a empresa em outra sede, né? Um escritório que estava localizado em um determinado ponto, a gente conseguiu trazer esse escritório para uma sala que era a nossa produção, e a nossa produção, que tinha um espaço muito pequeno, ela acabou migrando para um espaço maior, e com isso a gente conseguiu ajustar toda essa questão aí para nossa empresa, favorecendo a nossa empresa nessa questão de trabalho também. Na verdade, no primeiro dia das nossas atividades foi feita uma reunião coletiva, nós colocamos uma meta, e essa meta a gente seguiu ela passo a passo, e felizmente ela deu certo. Então todo mundo entendeu que o momento era de dificuldade, mas nós teríamos que encurtar o trajeto entre um produto bem feito até o consumidor final, para a gente conseguir fazer um bom produto e com isso manter a renda da empresa. A gente pensa positivo. Se a gente pensar na crise, é pior. A gente se pensa positivo, fazer de conta que não aconteceu e vamos trabalhar, que vamos dar a volta por cima. Nós tivemos que mudar bastante. Pessoas que estavam no escritório tiveram que descer na produção. E veio como estava no corte, botei uma que é costureira, foi pro corte, e eu fui, como eu faço moldes e corto também, nós tivemos que se dividir. Por mais que não era daquele setor, mas todo mundo colaborou, todo mundo entendeu, a gente se ajudou um ao outro, indiferente que setor que estava trabalhando. E assim que a gente conseguiu dar a volta por cima. Claro, estamos batalhando ainda, mas nada é impossível. A gente, quando quer trabalhar, faz as coisas certas, as coisas acontecem. Muitos vão aprender que daqui para frente vai ser importante sempre, né? Criar, inventar, estimular pessoas que dentro da dificuldade a gente consegue sim dar a volta por cima e fazer as coisas acontecerem.